pessoal. Então, eu tinha ficado de fazer a live no domingo, no sábado, dia 5/11, às 9 horas. Mas no decorrer dessa semana eu não consegui concluir com sucesso os testes para live, porque o programa, como eu falei, a configuração dele é bem complexa. O Matrix ele exige uma placa de vídeo GeForce e a minha placa de vídeo é uma Quadro 5000. Então o conflito que está dando entre ele e o programa é devido à placa de vídeo. Então, em vez de eu fazer a live, eu vou fazer os vídeos das aulas e vou postar todo sábado, ou antes talvez, vai depender da minha disposição de trabalho, mas toda semana eu vou estar postando um vídeo referente ao curso. Vão ser às 20 horas, como é o programa, e no decorrer do curso eu vou estar mostrando todas as ferramentas quando usam. Algumas não vão ter nem necessidade de ser abertas, porque depois, igual como eu falei, quando você chega a um certo nível, fica limitado as ferramentas. Você vai usar as mesmas ferramentas para todas as joias, apesar de que cada joia tem uma história, cada desenho tem um jeito de fazer. Mas eu vou estar passando todas essas dicas para vocês. Vou estar mostrando os renders que eu faço, que eu não gosto de fazer render pelo Matrix. Tem uma parte de render aqui que eu vou mostrar também, mas eu acho que a renderização dele é muito, as pedras ficam muito vitrificadas. Não dá com uma apresentação básica eu acho que é suficiente, mas se você for postar no site você vai ver que tem render mais realista, que parece até foto. Bem pesado, resolução bem alta. Então é isso, eu vou mostrar aqui, mostrar uns exemplos das peças que eu já fiz, né, de trabalhos, e uns defeitos que a gente tem que observar a respeito disso. Aqui como eu já falei, o toolbar aqui das ferramentas, curvas, surface, solid, transformers. Aqui a parte do Clayo, que você pode editar também o objeto aqui, pode modelar também. Aqui a gente tem a parte para fazer esculturas, né? Tem a parte de arte, que aqui você vai poder fazer. Aqui como tem o Clayo aqui, eu acho que não tem necessidade de usar isso aqui. Também é modelagem orgânica que o Matrix usa. Tem a parte que tem umas pré-configurações de anéis que você abre, tem texto que você pode aplicar, correntaria que você pode fazer. Isso aqui também eu acho desnecessário. Tem alguns detalhes aqui que você pode acrescentar, mas depende muito do desenho. A maioria dos desenhos a gente faz criando linhas. Tem as ferramentas aqui que tem o Ring Rail, que é a medida dos anéis. Aqui você vai adicionar um profile na linha. Aqui tem a profile outside, pro lado de fora, um segundo profile. E o bom aqui é que você tem a balança também no Matrix. Você pode pesar, mas para você pesar a peça, ela tem que estar totalmente perfeita. Você pode criar uma peça aqui dentro, mas se ela tiver alguma aberturinha, algum fechamento mal feito, tiver um buraquinho que estiver na peça, ela tem que ser um sólido perfeito. Tem um pullback, surface pullback, que isso aqui também é um cutter. Você vai criar uma linha em cima da surface, do sólido, e vai fazer um corte aprofundando, já fazendo uma cavidade. Aqui a gente tem as pedras, né? Você abre todos os tipos de pedras em linha, Geon Curve, né? Tem aqui o profile da pedra. Tem aqui Sering, que aqui você entra com a parte de chatão, chatão com grifa, chatão gravação inglesa. Aqui você faz o corte para poder fazer uma meia aliança, faz um sólido, um halo, e vai fazer os cortes ali como se estivesse usando uma serra. Tem a parte de cutter, prong, que seriam os granitos, né?
o prong aqui on surface. Aqui vem a parte de cutter, né? A furação das pedras, né? E tem um boolean, super boolean, né? Boolean builder. Esse boolean aqui é bem forte. Você tem aqui no sólido que você tem o boolean de subtração, você tem aqui os boolean de união, boolean de diferença, boolean de interseção e boolean de subtração de objeto. Eu prefiro usar esse boolean aqui, ó. Ele é bem mais fácil e dependendo do boolean que você for fazer, há uma distorção na peça. Então, usando esse boolean aqui, ele te dá mais, ele é um boolean mais forte, mais centrado. E tem a parte de render, né, que o Matrix usa o Freeway para poder fazer a renderização. Você tem aqui uma mão pré-configurada para você colocar a joia, e você tem aqui uns outros objetos que você colocar aqui para fazer tipo um cenário, né? Eu não gosto de usar o renderização do Matrix não, mas para apresentação simples eu acho que é suficiente. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns objetos que eu fiz, alguns desenhos. Você pode clicar em File, Open, ou então digitar Ctrl O, que você vai abrir, vai pedir para abrir o arquivo. Ele está abrindo aqui. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Vou pegar um exemplo aqui aqui, ó, esse aqui deve ter um defeito. Esse aqui tem um defeito. Então, vou pegar esse aqui e vou mostrar a vocês uns defeitos que a gente tem que evitar em relação ao acabamento de joia. Isso aí vai dificultar muito o acabamento da pessoa na peça. Não é esse. Não é esse aqui. Mas esse aqui já dá para aqui. O desenho simples, ele é todo aqui em módulos, tá? A gente faz o desenho em blocos. Você vê que aqui está tudo separado, né? Aqui tem a base da cravação. Essa peça aqui, ele está com as grifas curvadas, que geralmente eu faço o arquivo reto e o arquivo para renderização. Então eu deito as grifas em cima. A princípio, quando começou o desenho 3D, o pessoal reclamava muito, questionava muito que as peças eram muito rígidas. O cara fazia o desenho, mas ficava isso aqui, essas grifas todas em pé. Eu vou abrir aqui para vocês verem a diferença de um para o outro. Esse que eu abri é o... não, ele está aqui dentro. Não, ele está aqui, todos os layers estão abertos. Então eu vou abrir ele de novo, que aí eu vou pegar ele aqui. Não, eu só tenho ele cravado. Vou ver se esse aqui está com ele. Vamos ver se tem ele sem ser cravado. Não tenho, também está todo cravado. Mas eu vou abrir um arquivo aqui, esse aqui tem. Vocês podem reparar que aqui tem um defeito. Vamos pegar a vista de frente e vamos pôr aqui Ghost, fantasma. Vocês podem reparar que aqui tem um ressaltozinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui na parte de acabamento de peça, isso aqui vai exigir mais, ó. A peça, o cara vai ter que lixar isso aqui mais para poder igualar isso aqui, ó. E quando for dar o polimento, ele não ficar essa parte aqui, ressaltozinho aqui, ó. Então isso aqui a gente tem que evitar tudo, ó. Isso aqui é coisa mínima, mas isso aqui interfere. O cara vai ter que lixar, forçar. Você vai fazer o anel na medida certa. Ele vai ter que lixar isso aqui para poder compensar essa falha que está tendo aqui. E com isso você vai aumentar, tirar o anel da medida. Vai tirar o anel da medida. Então esses detalhes a gente tem que observar isso.
Outra coisa também, aqui ó, quando for fazer, aqui ó, não deixa, vocês nunca podem deixar o boolean aqui, eu vou colocar aqui 2 layers, vou colocar isso aqui no cinza, pera aí, aqui eu vou colocar esse outro layer, não tem todas as peças aqui ó, eu vou abrir para vocês verem. O arquivo não cravado está aqui, ó. Tá vendo? O cara fazia a peça, fazia o desenho, o arquivo 3D e fazia a renderização. E fazia a renderização com essas grifas tudo assim, ó, saliente. O cara que não trabalha nisso, não sabe, ele vai ver aqui, não, mas essa joia vai vir com essas grifas tudo alto assim, tudo reta. Então havia um desinteresse e o pessoal reclamava muito porque falava que era muito rígida, a peça ficava muito rígida, muito dura. Aí você pega aqui a diferença, você vê a diferença dela cravada e não cravada. Você viu? A diferença é muito grande, ó. Aqui eu já tenho a peça toda com boolean de união, esse aqui tem, esse aqui já não tem. Eu tenho aqui uma interseção aqui, ó, um encontro entre essa parte e essa outra aqui. Eu aconselho também quando vocês forem fazer, porque pode ocorrer o momento de vocês fazerem o boolean, aqui nesse encontro aqui, a gente tem duas surfaces, é como se fosse uma folha em cima da outra, folha de caderno. Então na hora que for fazer o boolean, há uma distorção na malha. E nesse meio tempo aqui, ó, deixa eu separar esse arquivo aqui para ter menos informação. Deixa eu ver aqui, pegar um, todos são assim. Aqui ó, vou pegar esse e esse. Vou colocar esse aqui. Isso eu vou colocar aqui. E eu vou apagar esse aqui. Diminuir isso aqui para ficar menos informação. Então vocês têm isso aqui, ó. Tem esse arquivo e tem esse aqui. Você tem duas folhas, uma encontrando em cima da outra. Eu vou extrair aqui a surface de um e de outro para vocês verem a diferença. Esses dois layers estão vazios. Eu posso vir aqui em sólido, extract surface. Aqui eu vou pedir a opção de com cópia para não deixar um buraco aqui. Então vou clicar aqui, ó, extract surface com cópia, e que está me perguntando aqui, ó. Eu vou extrair a surface e com cópia. Tá aqui. Quando tem o sinalzinho de mais, tá vendo aqui no cursor que tem um sinalzinho de mais, significa que ele vai me extrair a surface com cópia. Eu clico com o esquerdo do mouse e pode confirmar com o esquerdo do mouse. Ele já extraiu, mas ela está no mesmo layer. Antes de eu dar outro clique, eu já passo ela para dentro do layer que eu quero. Então vou minimizar, eu tenho aqui a surface. Agora eu vou abrir a surface do outro bloco. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, não precisa nem de eu extrair. Tá vendo que tem uma diferença aqui? Essa parte aqui, ó, ela está envolvendo, essa surface ela entrou para dentro da outra. Então quando eu for fazer o boolean de união aqui, essa parte aqui, ó, de longe dá para ver melhor. Essa parte aqui toda vai ser unificada, ó. Essa parte toda vai ser unificada. E isso aqui vai ficar uns detalhes, uns defeitos dentro do arquivo STL, que é o que vai para a prototipagem. Isso aqui gera conflito na hora de fazer a prototipagem. Você vai ter um sólido e aqui dentro vai estar cheio de informação, cheio de blocozinho, partes internas aqui, ó, que não foram feitas. Senão vai ser uma entrada vazia, não vai ter totalmente livre isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ter, apesar que aqui eu tenho o cutter, que aqui é o cutter, eu vou fazer a furação aqui, ele vai atravessar. Outra coisa também, olha aqui, ó, furação, cutter com curva. Geralmente aqui, ó, beleza, né? Evitar isso quando for fazer esse tipo de Ctrl Z que eu vou aqui. Vocês tentam invadir invadir totalmente aqui, ó. A opção que eu posso fazer é essa aqui, ó. Eu vou
esconder essa e vou extrair essa aqui, ó, com cópia. Eu pegar aqui, ó, e vou colocar nesse layer. É trabalho, é muito trabalho, mas se você quer um arquivo perfeito, infelizmente a gente tem que fazer isso. Você pode fazer isso aqui, ó, uma coisa muito leve aqui, ó. Eu vou fazer um offset curva on surface, aqui, ó, offset curva surface, só isso, desculpa. Aqui ele está me perguntando a direção que eu quero. Eu posso colocar o F, que é inverter, eu posso com F Enter, ou então clicar com direito do mouse. Eu vou aqui F, inverter, eu quero que essa parte invada totalmente essa. Eu tenho a distância aqui, que está me perguntando a distância. Se eu quero coordinate, aqui as quinas arredondada não, né? Arredondado sim. Aqui sólido tá yes, né? A tolerância aqui é essa mesmo, nunca mexe. Eu quero, não precisa ser 2 décimos isso aqui. Eu vou colocar a distância aqui, ó. Eu posso clicar aqui ou D Enter .001, que é 1 décimo. 1 décimo vai dar menos que uma folha de caderno, é o suficiente para poder invadir. Tá vendo? Que tampou totalmente aqui, ó. Ainda ficou um detalhe aqui, ó. Então a gente vai fazer um Ctrl Z, voltar, clicar de novo, F Enter, distância, vamos manter os 2 décimos, .002, dá Enter. Agora ainda deu aqui, ó. Mas isso aqui, ó, na hora que eu fizer o boolean de união, esse pedacinho aqui ele vai ficar flutuando, ó. Ele não vai ter nenhuma ligação com o resto da peça. Então quando eu fizer análise no Magic, isso aqui vai estar como sujeira, ele vai ser descartado. Então aqui eu vou ter um sólido perfeito. Aqui eu vou ter um sólido perfeito, sem nenhuma interseção aqui dentro, que vai atrapalhar na parte de prototipagem. Aqui eu tenho, qual que é o arquivo? Esse arquivo é o daqui, isso também. Então vamos voltar para o layer aqui. E Cutter, isso que eu queria falar com vocês. Cutter, o Cutter, todo Cutter ele vem rígido, ele vem ereto, ele não faz curva. Vocês podem observar que aqui eu tenho alguns Cutter que tem curva. Esse Cutter aqui, ó, a broca não faz curva, né? Não tem como você fazer curva com broca. Mas como você vai fazer a prototipagem, aqui eu fiz a curva aqui, ó, para ele poder aliviar diminuir a distância aqui, ó, de acabamento, né? Eu faço isso aqui, ó, eu diminuo a distância e não tem necessidade nenhuma. Então eu faço alguns cutter, vocês têm que observar também aqui, ó. Vamos aproximar mais aqui. Aqui tem um cutter, vocês têm que observar isso tudo. Aqui, ó, quando for fazer o cutter, ele não pode, esse cutter não pode, aqui, ó, tá vendo aqui que tem um defeito, o que eu falei em relação a boolean. Olha aqui, ó, a peça totalmente aberta, ó. A peça totalmente aberta. Então isso aqui, o que aconteceu isso aqui? Na hora que eu dei arredondei a borda aqui, ó, o fillet, a gente chama isso aqui de fillet, arredondar a borda. Ele destruiu, deu uma deformidade na peça aqui, ó. Vamos ver se eu tenho essa surface aqui, ela está invisível. Vamos ver se eu tenho ela aqui. Eu vou aqui extrair com cópia, eu vou clicar na borda aqui, ó. Se ela existir aqui, se não tiver sido excluída, ela vai estar aqui. Eu vou clicar na borda. Não, tem que ser na borda. Não, eu não tenho surface aqui. Não, eu não tenho, ela foi excluída. Esse lado, vocês podem ver que aqui, ó, ela permaneceu. Então quer dizer, quando eu fiz o arquivo,
alguma coisa aqui desse lado aqui, ó, eu fiz um mirro. Mirro é um espelhamento. Eu fiz essa construção desse lado e fiz um mirro para esse lado aqui. Eu posso construir igual uma face perfeita. Então o que aconteceu? Essa parte aqui, ela ficou negativa, que eu inverti. É a mesma coisa quando você faz uma pedra e volta para aquela, ela inverte, então ela fica negativa. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho a opção de fazer a transposição dessa surface com cópia, aqui ó, copy, enter. Antes de eu dar a confirmação, eu posso fazer o mirror. Eu posso vir aqui na vista de lado, eu tenho aqui um mirror, tá vendo? Ou então eu posso fazer a rotation. Eu vou clicar aqui o mirror, vou clicar aqui 0, enter, e vou aqui segurar o shift, que ele vai fazer o ângulo de 90 graus, que eu quero fazer o mirror do lado de cá. Observa aqui em cima que ele está vindo de cá para cá, ó. Shift, aperto Shift que ele vai fazer o ângulo de 90 graus. Se eu fizer aqui, eu pego um ângulo de 45 graus. Eu tenho essa opção, pronto. Aqui, dá Enter, aqui ó, eu tampei. Já tampei a peça. Essa aqui eu fiz uma cópia. Vocês não podem confirmar antes de deletar essa cópia aqui. Porque se vocês fizerem isso aqui, quando vocês forem mandar isso aqui para fazer o STL, isso aqui vai ter uma surface em cima da outra. Então já deleta essa parte. E aqui eu tenho um arquivo fechado. Nós vamos observar, antes de dar o boolean, vamos ver se ele está totalmente certo. Tá tudo certo. Aqui ó, tem um não, esse aqui é a borda lá do outro lado. Então ele está totalmente certo. Isso aqui eu posso dar o join. Mas antes a gente pode fazer uma análise. Vamos colocar nesse layer. Vamos esconder essas pedras. Aqui, ó, você pode fazer análise aqui, ó, pode pegar Vignart, não render. Você tem aqui essa parte aqui, ó, Environment Map. Você vai clicar, pode ser que trave um pouquinho, eu não sei, né? Vamos colocar aqui Environment Map. Ele vai me fazer a análise da superfície, entendeu? A gente vê aqui a curvatura, né? Tá tudo perfeito. Isso aqui, ó, hoje eu pego esses arquivos, todos eles, e faço o mapa deles, faço o mapa deles todo, transformo eles em um arquivo só, mas eu uso outro programa. Vamos abrir aqui a surface. Tá vendo que ela tá, se existisse mesmo a surface aqui, mesmo com essa aqui, ela ia aparecer. Então a surface aqui foi deletada. Eu tenho aqui a opção no Environment Map, ajustar a surface, ou adicionar objeto, ou remover objeto. Eu não aconselho vocês fazer ajustar a surface aqui, que o Matrix, ele é um plugin, ele pode distorcer a peça, né? Na hora que você for fazer o STL lá, vai aparecer, no STL aparece tudo, os defeitos tudo. Então você usa essa ferramenta aqui, mesmo só para ver assim a curvatura, né? Se está tudo certinho a curvatura aqui, se tem algum, você vem aqui com a curva aqui, ó, ela pode ter um ressaltozinho, e com isso você fazer a correção. Mas fora disso, eu não aconselho você fazer mais nada além disso. Se tiver um defeito aqui na malha, que ele vai apresentar, né? Aí você sabe que tem um defeito aqui, em vez de você ajustar aqui, é preferível tirar essa surface e reconstruir ela, em vez de tentar ajustar por aqui. O ajuste aqui não é perfeito, né? Então vocês fazem isso só para poder fazer uma análise aqui rapidinha, está tudo ok. Tirando isso, ele fica... Outra coisa que vocês podem fazer também é vir aqui, em vez de usar plastic, vocês podem shader. Ele vai te apresentar as linhas de construção da surface, né? Aqui ó, você vê que aqui ela tá toda certinha, não tem
tem uma diferença aqui, ó. Essa surface aqui, ó, como ela tem uma curvatura maior, ela tem mais polígono. É como se fosse um pixel, né? Vamos dizer que cada partezinha dessa é um pixel, né? Como entendi. Então quer dizer, essa peça, essa surface tem mais pixels do que essa. Com isso ela fica mais pesada do que essa. Você pode fazer que no programa que eu falei aqui, ó, por dentro tem menos ainda, ó. Tá vendo? Tem menos construção ainda. Como é uma parte reta, ela tem menos curva, ela é uma peça mais lisa, ela não tem necessidade de ter isso aqui. Por isso que a parte orgânica, trabalhar a parte orgânica no Matrix é muito complicado. Ela exige mais, o arquivo fica mais pesado. A Surface ela tem que ter mais divisão para poder fazer uma curva. Você não vai conseguir fazer uma curva. Vamos voltar aqui para o plástico, que ele fica mais leve. Você não vai conseguir fazer uma curva perfeita. Vamos pegar aqui. Aqui é só aqui, ó, é só confirmar aqui, ó, como você já deu um comando nessa vista. Se você pegar essa vista e dar Enter, ele vai fazer o mesmo comando aqui. Você não vai conseguir fazer uma curva com essa linha aqui. Aqui, ó, se eu quiser fazer uma curva, eu tenho que ter mais pontos, entendeu? Aqui, ó, uma curva menor ainda, eu tenho que aproximar, diminuir a distância. Eu não consigo fazer uma curva dessa com 2 cliques só. Então quer dizer, vamos pôr o ponto de controle aqui, tá vendo? Aqui, ó, tem uma curva maior, então tem menos ponto, e uma curva mais agressiva eu tenho mais ponto. Por isso que a modelagem orgânica ela fica pesada. Eu tenho um sólido, um objeto totalmente sólido, todo cheio de movimento, de curvatura, então eu vou exigir muito pixel para poder fazer esse orgânico. E como aqui o Matrix é um plugin que eu já falei, ele não é um programa, ele não tem estúdio, ele não tem capacidade para fazer modelagem orgânica. Eu gosto de fazer modelagem, eu inicio o arquivo aqui, mas eu passo para outro programa que eu vou continuar fazendo a modelagem orgânica nele. Depois eu levo pro Magic, diminuo o peso dele e volto ele aqui para dentro. Eu vou mostrar aqui um arquivo que foi feito dessa forma, né? Mas isso aqui, ó, é muito complexo. Vamos abrir aqui o render. Eu não vou fazer o render dessa peça aqui, mas eu vou abrir o render que eu fiz em outro programa. Aqui as pedras, né? Só para vocês terem uma ideia. E para vocês abrirem uma imagem aqui dentro do programa, no Rhino diretamente no Matrix, ele fica preso na interface, no plano 0. O plano 0 seria esse aqui, ó. Aqui, assim, onde tem o quadriculado é o plano 0. No Matrix não, a imagem fica flutuante. Eu vou pegar aqui, ó, Picture Frames, né? Eu vou abrir, clicar aqui, eu vou ter essa opção de buscar o arquivo agora. Desktop, laboratório, curso, quem que é esse desenho que eu abri aqui? Vamos ver aqui, eu não lembro qual arquivo que é esse. Não. Vou ter que buscar lá dentro, né? Vamos ver aqui, desktop, laboratório, não lembro qual arquivo que é esse. 3D, exemplo. Acho que é esse aqui, ó. Não é esse. Vou abrir aqui. É esse aqui. Aqui, ó. Vou abrir aqui o arquivo. Vou abrir esse aqui de cima. De lá.
de lado. Sempre o Shift, tá? Né? Para você colocar o ângulo de 190 graus, senão você vai abrir a peça, a imagem aqui, ele tem dois pontos, o ponto 0 e outra parte. Então, aperta o Shift e abrir totalmente inclinado. Aqui eu tenho a parte de renderização desse arquivo, né? Você vê que a imagem é flutuante aqui, ó. Ela tá no plano 0, mas eu posso trazer ela para cá, ó, aqui, ó. Tá vendo? Se fosse só no Rhinoceros, eu não podia deslocar ele ia ficar, Ctrl Z, ele ia ficar sempre no plano 0. Eu não consegui tirar ele do plano 0, do eixo da linha de eixo aqui, ó. Então, e ele também não me dá essa cristalização, né? Essa parte mais real aqui, ó. Você vê que é bem real a peça. Não me dá essa objetividade. Aqui, você vê que as bordas estão todas. O bom de fazer o fillet, a falar nisso, eu nem salvei a parte. Aqui, ó, no meu arquivo de renderização, eu tenho os lados todos fechados, ó. Eu devo ter visto isso na hora de renderizar e não fiz a correção no arquivo que ia para prototipagem. Ele está fechado no arquivo nesse arquivo aqui, ó, eu mandei aqui, ó, ele está aberto. Eu não vou colocar ele aqui e vou salvar. Esse aqui foi a cópia que eu tinha feito. Não, eu tinha feito. A opção também aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Antes de confirmar, eu já vou colocar aqui dentro. Aqui, ó, dois arquivos, tá vendo? Deletar. Daí tá fechado. Uma coisa que vocês têm que ter em mente também, o fillet vocês têm que fazer o possível para conseguir fazer dos dois lados. Eu aqui nesse arquivo aqui, eu não consegui fazer o fillet desse aqui. Tem muita quina. Isso aqui gera conflito. A curva aqui é muito agressiva para poder fazer o fillet. Então, quer dizer, quando eu ia fazer o fillet aqui, como tem essa curva aqui muito agressiva, ele rompia o sólido. Mas como aqui é uma parte interna, então não tem muita necessidade. Mas se vocês conseguirem fazer, é sempre bom fazer. Isso aqui ajuda também na extração da borracha, né? Tirar a borracha quanto mais curva, mais quina quebrada tiver, na hora que vocês forem tirar isso aqui o molde na parte de montagem, fazer a peça em cera para fundição, isso aqui ajuda bastante. Isso aqui ela agarra menos. Quanto mais curva tiver, ela vai agarrar menos. Fazer a injeção da cera perdida dentro do molde, ela vai agarrar menos aqui, ó. Isso aqui, ó, uma peça dessa aqui agarra demais, ó. É muita informação. O cara para cortar uma borracha disso aqui, ele tem que ser muito bom. Ele tem muito detalhe, olha aqui, ó. Isso aqui agarra demais, ó. Mas é isso aí, ó. Eu vou mostrar agora, vou ver se eu faço. Vamos ver aqui. Vamos fazer um arquivo, um sólido, um anelzinho simples. Para você já ter. Vou mostrar mais uns exemplos aqui. Primeiro eu vou deletar isso aqui. Vou restaurar essa vista. Não vou salvar não. Não, depois eu salvo lá. Vamos abrir aqui, não salvar, vamos abrir outro arquivo. O
orgânico, aqui ó, esse aqui é uma parte orgânica, o desenho orgânico que eu fiz em outro programa. Tem mais uma peça aqui que era bem mais orgânica que essa. Vocês verem que isso aqui ó, bem orgânico ó. Isso aqui eu não fiz aqui no Matrix. Essa parte aqui eu não fiz. Vocês verem que a malha dela é bem fechada ó. A diferença de uma malha para outra. Aqui dentro eu tenho essa parte aqui ó, esses detalhes que eu coloquei aqui. Isso aqui é para dar sustentação. Você tem uma canaleta, se você não tiver sustentação nenhuma dentro dela aqui ó, nenhuma base tivesse livre aqui ó, na hora de tirar a borracha ela ia deformar. Então o que eu fiz? Eu coloquei essa sustentação como se fossem os pilares aqui dentro ó. Você vai fazer uma construção, você tem que ter vigas, você tem que ter tudo. Então como se fossem uns pilares aqui que eu coloquei para não haver deformidade nisso aqui ó. Na hora de injetar eu tenho aqui um sólido, totalmente sólido, né? Essa parte aqui é uma parte toda sólida, e aqui eu venho com a parte oca. Aqui esse tipo de peça aqui ó, de arquivo, quando vocês criarem um arquivo desse aqui, já salva ele, cria uma pasta. Isso aqui é peça padrão. Vou fazer outro brinco com clips, com essa articulação aqui, ó. Aqui, ó, vi lá dentro tem uma parte aberta. Vamos ver que parte aberta é essa aqui. É só um detalhe. Isso aqui, ó. Não entendi porque que eu coloquei isso aqui. Deve ser algum reforço, mas ele está aberto, ele também está aberto. Isso aqui gera defeito ó. Quando vocês forem fazer os arquivos, tem que observar. Eu mando uma malha dessa aberta, uma peça aberta dentro de um sólido, ele vai me dar problema. Isso tudo vocês têm que levar em consideração, observar bem a peça, fazer uma análise, né? Então aqui ó, quando vocês fizerem isso aqui, outra coisa, se eu coloco, tá vendo que eu cliquei do lado direito para esquerdo, se eu tenho a pontilhada, aonde ela encostar, ela vai ser selecionada. Não precisa nem de eu envolver a peça toda aqui ó. Agora se eu clicar da esquerda para a direita, ela não seleciona, a peça tem que estar toda envolvida. Eu vou pegar o verde e o roxo ali ó, só. Selecionou isso aqui ó, só o roxo, tá vendo? Aqui ó, esse bloco aqui ó, quando vocês forem fazer um brinco desse, isso aqui você já pode salvar, cria uma pasta, clica lá, renomeia só essa parte aqui e salva essa parte aqui ó. Vou fazer outro brinco que tem esse tipo de fechamento, vocês não precisam ter trabalho de ficar reconstruindo isso aqui. Volta, abre lá, importa essa parte que usa aqui e coloca no brinco. Passar o brinco e vem isso aqui, já deixa pré-configurado. Deixa eu ver aqui mais. Isso aqui não tem muito o que falar aqui dentro, porque isso aqui eu fiz como eu apliquei isso aqui. Então, como eu apliquei isso aqui, foi dessa forma aqui, ó. Eu criei uma surface. Vamos apagar isso aqui. Isso aqui tá onde, hein? Você tem que ter aqui, ó. O tubo aqui foi completo, então eu tenho que ter a base. Eu criei a base aqui, ó. Tem que ter a parte toda. Vamos ver onde é que ela tá aqui. Eu sempre faço aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz o brinco todo.
Fiz o brinco todo como se aqui fosse fazer uma cravação, mas eu não ia ter cravação aqui, eu ia ter um aplicativo, uma peça aqui, uma resina. No caso aqui é uma resina, o cara fez isso aqui como uma resina, fez a peça e criou uma resina. Então tem que fazer toda essa parte aqui, ó, como se eu fosse fizer uma pré-cravação aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz essa parte, tem aqui o ressaltozinho da cravação, rebaixo. Eu extraí a surface dessa surface aqui onde vai ser criada a peça e apliquei ela. Aí aqui desse aqui eu fiz a projeção dela aqui em cima. Vocês podem ver que ela aqui está com o mesmo nível, mesmo tamanho de pixels no caso, né? De visão eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó. E aqui eu crio a peça aqui em cima. Aqui, ó. Eu criei aqui, ó. O que eu fiz isso aqui? Como que foi feita essa parte aqui? Essa parte aqui foi feita, eu fiz uma peça e clonei ela, copiei ela aqui, ó. Fiz a divisão dela de quantidade, repliquei ela aqui em cima. Fiz aqui a long flower on surface, que é essa aqui, ó. Smart Surface, Smart Flower. Smart Flower. Aqui eu tenho o Smart Flower Rigid. O que é rígido? No caso aqui ele vai aplicar essa parte aqui sem fazer essa curvatura. Ele vai ficar reto, né? Ele vai ter essa curvatura. Não sei se ele vai ter essa curvatura. Eu não sei. Mas ele vai ser reto. Ele vai ficar reto aqui, como se eu pegasse isso aqui e posicionasse aqui em cima. Ele não vai ter não vai acompanhar essa curvatura. E esse aqui é o history, né? Smart Flower Break, não, desculpa, isso aqui é para me tirar a memória dele, né? Eu clico aqui, ó, né? Faço aqui, ó. Vamos aplicar aqui para vocês terem uma noção. Vamos baixar aqui. Eu tenho que ter a mesma posição. Então eu vou clicar aqui, ó. Smart Flower. Ele vai me perguntar aqui, ó. Box tolerância around on, né? Curva redonda. Selecione objeto. Selecione a base do objeto. Aí eu vou selecionar aqui, ó. Vamos ver aqui onde está aqui. Esse lado de cá. Posição essa aqui, ó. Então aqui, ó, tem que pegar aqui a base. Selecione destino do objeto. Desculpa, eu fiz o contrário. Vamos de novo. Clica aqui. Eu vou selecionar a base. A base é essa. Clica. E o destino do objeto aqui. E ele está aplicando. Só que vocês podem ver que aqui, ó, o que eu falei com vocês, negativo. Tá vendo? Ele aplicou o ângulo negativo. O que aconteceu? A surface aqui está negativo. Como ele aplicou negativo aqui, ele inverteu também isso aqui, ó. A parte de fora foi para dentro e a parte de dentro veio para fora. Então ele fica desse jeito. Quando vocês levam um objeto desse lá para o Magic, ele vai estar todo vermelho, ele vai estar negativo. A opção que eu tenho, acertar a base ou inverter a surface. Então eu venho aqui em Utilities, eu tenho aqui, ó, direção, Direction. Eu vou clicar em Direction, eu vou clicar aqui e vou perguntar aqui, ó, ele está para dentro, beleza. Agora vamos ver esse aqui, clica, ele está para fora. Ele está para dentro também. Não, ele está para fora. Aqui no caso aqui ele está para dentro, ó. E aqui esse aí está para fora. Então vamos inverter esse daqui. Posso inverter um ou outro. Vamos inverter esse aqui. Enter. Ele está invertendo a peça, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu apliquei o contrário.
Então vamos clicar aqui. Então não foi a Surface, foi a base. Foi a base aqui que eu cliquei errado. Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar essa parte, tirar a seleção, você aperta Ctrl e clica aqui, você tira uma seleção dessa parte e vou deletar. Agora eu vou ter que ver a base, eu cliquei nessa base aqui, ó. Eu devo ter clicado na base errada. Então vamos fazer de novo aqui. Clica aqui, a base, eu cliquei a primeira aqui, vamos clicar nesse de cá, Enter. E vamos clicar. Eu acho que eu estou colocando nada errado, vamos ver aqui. De novo. Prolong aqui e aqui. Ainda está negativo. Do lado de cá. Aqui. Aqui. Selecione destination. Sério que o negócio tá invertido. Vou fazer aqui, ó. Se tiver muito é muito difícil, então vamos criar outra aqui. Esse daqui, ó. Um raw surface. Eu vou criar essa parte só pra... não vou criar não. A gente tem que descobrir isso aqui, ó. Aqui, ó. Quando for a diferença, quando tiver com muita dúvida, vocês criam uma linha de referência, um ponto de referência. Vem aqui, vamos criar um sólido, uma bolinha aqui, ó. Só para saber onde que ela está indo. Olha onde que ela apareceu. Apareceu do lado de cá, ó. Viu? Eu criei ela. Ela já tem um histórico, né? Eu já apliquei a ferramenta, já tem um histórico. Então se eu clicar aqui na peça e mover, ela vai mover lá em cima também, ó. Então a base, eu sei onde que é a base agora, tá vendo? Eu sei onde que é a base. A base é aqui. Então tem a base desse lado. Vamos colocar aqui. Aí, e aqui a base lá de cá. Agora é só saber aonde que eu tenho a negatividade. Vamos voltar lá. Onde que está o negócio? Aqui. Então tem aqui e aqui. Agora eu vou lá, Flower Long Surface, clico aqui e clico aqui. De novo aqui. Vamos dar o shrink primeiro. Aqui, ó. Geralmente quando vocês fazem isso, vocês usam essa ferramenta aqui, ó, shrink, trained surface, para não haver deformidade. Então você vai pegar select surface shrink aqui e aqui, pronto. E ela já aplicou lá uma vez. Então vamos selecionar, tirar a seleção, deletar. Agora vamos aplicar de novo. Surface, surface objeto aqui e base destino aqui, aqui. Ela está aplicando negativo. Vamos voltar aqui. Ela deve estar por lá de dentro. Está invertendo a parte. Vamos ver aqui, direction.
inverter, ela está na posição certa, mas ela ainda continua negativa. Então vamos virar o problema que essa surface aqui, ó. Vamos tirar essa seleção do lado de cá, né? Eu piquei por dentro aqui. Então vamos tirar essa seleção e vamos inverter só essa parte aqui, ó. A gente pode criar um ponto de referência aqui, ó. End, tá ligado end, aqui, aqui. Eu tenho uma linha, eu vou pegar o centro aqui, ó, de referência para me poder fazer a inversão dessa parte. Então eu vou aqui, eu posso fazer a rotação no 3D ou na vista lateral. Eu vou pegar rotate, mid, eu vou inverter isso aqui. Esse vai resolver, né? Vamos ver aqui esse lado e aqui. Smart Flower. Ainda está negativo, mas ele veio pro lado de fora. Tá vendo? Ele está negativo ainda, mas agora ele veio pro lado de fora. Não, fica de novo. Ó, perdi a face. Vamos lá, aqui, aqui. Ainda tá por dentro. Ctrl Z. Aqui. Aqui. Aqui, ó, ele aplicou por fora certinho, mas ele ainda está negativo. Então o que a gente vai fazer agora? Só inverter a surface. Direction. Vou lá. É meio complexo isso, né? Isso aqui é porque são arquivos diferentes. Esse arquivo foi feito em outro programa, né? E o aqui, totalmente aqui dentro. Então o que eu criei? Eu fiz a base, né? Só para vocês entender como é que foi feita. Eu fiz a base aqui, construí toda a peça. Esse aqui. Cadê a base? Só a base. Aqui, ó. Eu criei a base onde ia receber resina e apliquei o detalhe, o ornamento. Fiz o ornamento e apliquei aqui dentro. Levei ele para o boolean, fiz o boolean. Como isso aqui é um mesh, eu não consigo fazer o boolean de união de um mesh num sólido, nodes, né? Que o programa aqui trabalha com arquivo nodes. Então tem que ter dois mesh. Para fazer o boolean de dois mesh aqui fica meio pesado. Então o que eu fiz? Eu aplico aqui, exporto isso tudo para o Magics e faço o boolean de união lá dentro. E depois volto esse arquivo para cá, onde eu tenho aqui para me selecionar tudo. Eu vou tirar esse aqui, selecionar esse. Como eu não preciso desse aqui, eu vou deletar. Eu já tenho ele aplicado. Até a linha veio. Aquela linha que eu fiz, eu não preciso nem deletar, que eu não vou salvar isso aqui mesmo. E eu volto a peça toda para cá. E vocês verem que aqui, ó, no boolean de união lá dentro, vamos ver se eu consigo voltar. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse arquivo aqui. Aqui, ó, vocês podem reparar, ó. Olha aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá aplicado aqui, ó. A quina. Reparem aqui a quina. Vocês podem reparar a quina aqui, ó. Eu fiz o aplique do ornamento em cima da peça do arquivo.
eu tenho aqui esse arquivo e tenho esse, mas aqui aqui a interseção deles aqui, a quina está totalmente viva. Então o que aconteceu aqui? Aí eu fiz a união dele no Magics, né? Fiz a união do boolean, levei o arquivo para outro programa e remapeei ele, né? Eu fiz o remapeamento dele. Então eu pego aqui toda a curva, o contorno do ornamento, ele tá com fillet. Olha aqui, ó, ele tá todo redondinho. Então isso aqui se tornou uma peça só, como se eu tivesse feito a peça inteiriça, mas na verdade são várias peças aqui. Tem vários blocos que depois eu levei para outro programa e fiz a curvatura dele. Fica uma peça mais detalhada, mais requintada, ela fica menos rígida. Voltando naquilo que o pessoal falava, que as peças feitas no computador, os desenhos, as peças são muito rígidas, mas você tem como quebrar essa rigidez. A quina toda curva, ela toda cheia de curva, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma peça feita em metal e uma resina toda curva, né? Isso aqui depois também eu posso fazer aqui, ó, posso dar o fillet aqui em cima para poder dar a peça ficar mais orgânica. Mas posso pegar aqui sólido, né? Aqui eu tenho aqui a parte de fillet. Eu vou selecionar aqui, ó, aqui deve estar aberto, ó, eu cliquei, não deu, tá vendo, ó? Então quer dizer, o fillet aqui, ó, era para ocorrer, ele está aberto. Como que você faz para resolver isso aqui? Você vem aqui em Utilities, você tem aqui Show Edge e tem aqui o Join, né? Join Make Edge. Esse aqui esse Join aqui não funciona nessa parte aqui, ó. Então eu venho aqui, Show Edge, eu vou clicar, ele vai me mostrar onde tem abertura na peça, tá vendo aqui, ó? Tudo aqui, ó, a peça está toda aberta. Olha aqui, ó, ela está toda aberta. Isso aqui, ó, se você não fizer essa análise perfeita aqui dentro, você só vai descobrir que isso aqui está aberto quando você levar para o Magic. Então você vem aqui no Join, você vai clicar aqui, ó, esse Join aqui não funciona, ó. Ele não funciona. Aí esse aqui funciona aqui, ó. Clica aqui, ele vai perguntar a Surface 1 e a Surface 2, confirma, yes, só dá Enter, ele fecha. Ele fechou todo o contorno. Isso aqui, ó, o que eu falei de sólido perfeito, isso aqui é uma abertura. Isso aqui é uma abertura. Por causa dessa abertura aqui, ó, se você for fazer o peso desse arquivo dentro do Matrix, ele não vai aceitar, ele vai falar que não é um sólido perfeito. Vou dar o join desse lado aqui, entre Surface 1 e Surface 2. Como é que eu quero o fillet? Só para essa parte aqui, eu não vou necessitar. Vamos ver se a gente consegue dar o fillet aqui. Aqui, ó, não consegue, ó. Porque eu tenho várias surfaces aqui, ó. Eu tenho uma surface aqui, um entroncamento aqui, ó. Um triângulo, 3 pontos encontrando aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dar o join em todos, né, e tentar resolver da seguinte forma, explodindo a peça e dando join normal. Vou dar o join em todos. É trabalhoso isso aqui, gente. Eu vou falar com vocês, para aprender esse programa aqui, infelizmente é muito trabalho. Você não vai conseguir descobrir um jeito de resolver tudo rapidinho. Então isso aqui vai demorar tempo e dedicação. Não conseguem fazer isso assim não. Aqui, ó. Mas infelizmente hoje em dia você tem que fazer tudo correndo, né? Então quer dizer, vai ter peça. Quem é perfeccionista sofre com isso. Quem você quer fechar o arquivo, entregar o arquivo todo perfeitinho, mas só que é produção, não tem jeito. Às vezes você tem que passar por cima, fechar o olho e passar por cima. Vai resolver com alguma coisa? Vai dificultar o serviço de alguém? Vai, mas você tem que entregar o serviço, então entregar.
Às vezes a gente sai até carregando algumas críticas, que o arquivo não tá bom, tá mal feito, tudo. Produz, mas com dificuldade, né? Então, quanto mais vocês aprimorarem, mais vocês descobrirem jeito de minimizar os estragos, é melhor. Vai trabalhar mais, mas aqui ó, o arquivo está todo fechado, mas eu ainda tenho aqui ó, um lado está certo, o outro está aberto, por isso ele não me dá um arquivo perfeito. O que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, explodir. Eu tenho aqui Exploder, eu vou explodir ele e vou dar o join novamente, split, e aqui é o join. Vamos ver se ele vai fechar. Agora eu vou selecionar, vou make edit, não fechou, tá vendo? Não fecha. Então isso aqui, vamos tentar fazer o fillet aqui em cima e ele aceitar, porque tem essa abertura aqui, o lado de cá ele vai, mas ele pode ter o conflito dos dois lados aqui, das duas bordas. A única coisa, o que eu posso fazer? Eu posso partir isso aqui no meio e fazer um mirror, né? É o único jeito. Vamos fazer o fillet. Aqui fillet geralmente aqui é 2 décimos, né? O padrão dele ele abre com 1 milímetro, né? Ou 1 décimo e meio, depende aqui, ó. Então vou dar a selecionar, dar enter. Você pode dar o enter com o direito do mouse ou com o teclado. Ele tá vermelho aqui, ó, é porque tem um excesso. Tá vendo aqui a curvatura é muito grande. Então eu vou dar lá a distância, né? Ele vai te perguntar aqui a distância. All fillet percent done. Ele vai conversar com você. Você vai colocar a distância. Vamos pôr ponto 2. Enter. Não. Vamos cancelar. Aqui, antes de dar o enter, desculpa, ele pergunta o raio, né? Aqui ele está te perguntando qual a distância do fillet. Então você vai digitar aqui ponto 2, ponto 0, ponto 2, enter, 0.2, enter. Sério? Edit, select fillet, edit, né? Sit how, aqui ó, a distância 0.2, enter. Tá vendo? Você tem que editar aqui ó, 2 décimos. Eu acho que 2 décimos para cá vai ser muito agressivo, tá vendo aqui ó, vai dar uma borda muito grande. Então vamos lá, S, enter de novo, vamos por ponto 2, vamos por ponto 15, que é 1 décimo e meio, ainda está grande. S, enter, vamos por 1 décimo só, e ele aceitou. Ele não deu vermelhinho aqui, ó, explodiu, não aceitou, tá vendo? Olha onde que ele veio aqui, ó. Por que que, ó, aqui ó, uma coisa que eu falei com vocês, por que que ele explodiu aqui? Eu tenho essa parte aqui, ó, reta. Ele ia fazer um fillet aqui reto. Então, para evitar isso, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer um fillet aqui dentro, nessa parte aqui, ó, só para poder ele acompanhar. Enter. Quebrou também. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se ele faz tudo. Quebrou. Ele fez a curva, mas ele quebrou. Vamos pôr ponto 05. Ele quebra, ele não aceita, tá vendo? Por isso que tem arquivo que eu prefiro fazer ele aqui. A pessoa quer a peça toda filetada. Então quer dizer, tem arquivo que você não vai conseguir fazer o fillet. Você pode fazer a construção assim, você pode criar um arquivo aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Ele vai quebrar. Vamos ver se não vai quebrou, né? Mas o fillet foi feito.
Então o que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer, você vem aqui, dá o split, vai cortar um com o outro, aqui, aqui ó, ele não corta algum, aqui ó, do lado de cá, vocês... é aquilo que eu falei com vocês, aqui ó, aqui dentro ó, aqui ó, esse lado de cá não tem abertura no sólido, ele conseguiu fazer o fillet. Aqui ó, o jeito mais fácil é reconstruir isso aqui, ou então fazer um mirro, corta o objeto e faz um mirro pro lado de cá, né? Eu acho que é o mais viável, né? Vamos fazer aqui o mirro então, vamos cortar aqui a parte, vamos voltar ali para ver qual lado que é que está com defeito. Vamos criar uma surface aqui de frente, eu vou cortar ela exatamente no meio. Eu vou pegar aqui, split, seleciono a surface, vou cortar, ela vai cortar toda a peça. Eu vou tirar o lado defeituoso e aqui eu faço um mirro. Aqui eu posso, no mirro aqui eu posso fazer na perspectiva também, é só clicar 0 enter e vou aqui ó, shift, né? Se eu for colocar aqui, ó, tem 45 graus, 90 graus. Eu fiz aqui ó, vou dar o join. Aqui ele está perguntando comandos em block history objeto, não apareceu essa mensagem novamente. Então aqui está aqui. Agora você pode pegar aqui o edge, show edge. Eu não tenho abertura nenhuma, tá vendo? Agora eu tenho um sólido perfeito, ó. Agora eu consigo fazer, era o jeito mais fácil de fazer, para você destruir, você cortou a peça, né? Se for, depois se for fazer uma edição aqui de cravação, se o cara quiser remodelar isso aqui, agora eu quero pedra pro lado de fora, você tem uma surface aqui, ó, cortada no meio, né? Você tem uma surface cortada no meio, aí você vai ter trabalho de fazer aqui o seguinte, fazer uma surface inteiriça e fazer o pullback aqui, a rebaixo aqui invertido aqui, para você fazer a cama das pedras, para fazer a cravação. Agora eu consigo fazer o fillet, vamos lá fazer o fillet. Eu vou selecionar todas as bordas. Aqui eu posso dar um fillet de 1/10. Lembrando que aqui você tem que selecionar os dois lados, que são lado invertido. Enter, selecionar todos os raios, ponto 2, não acho que é muito, enter, ponto 1, e vai, lá, o fillet vai ocorrer, ó. Agora deu o fillet, tá vendo? Agora eu tenho uma peça mais flexível, mais maleável ainda, tá vendo? Ela dá, viu como é que dá a vida na peça? A peça ficou mais alegre, ela abriu mais. Olha aqui, ó. Na hora que for colar isso aqui, ó, vai ter mais detalhe na peça. Aí o cara quer fazer isso aqui, ele quer pôr pedra aqui por fora. Aí como que vocês vão fazer isso? Vamos fazer aqui, vamos extrair uma surface, né, com cópia, extract surface com copy, enter, vamos colocar aqui, vamos baixar isso aqui e vão essa linha, gente, essa linha tá aqui, ó, vamos colocar essa linha aqui dentro, vamos voltar, on-trim é você restaurar a surface, você clica aqui, ele vai perguntar se você quer todos os raios na peça toda, aqui tá não, então vou clicar só aqui, ó, como foi um sólido só, ela fechou toda, mas se fosse uma peça cortada, e a abertura dela tá aqui para fora, eu posso inverter a abertura dela aqui para dentro, para poder criar, se for criar aqui um pullback aqui, ó, eu não consigo, eu tenho sempre uma emenda aqui, então eu vou inverter essa linha aqui para dentro. Eu vou vir aqui em Edge, Surface, só lembrar onde é que está aqui, que tem tanto tempo que eu não faço isso. Split Surface, Adjust,
ajuste close de surface pen, aqui ó, essa parte aqui ó, primeiro eu vou ter que pôr um ponto de referência, né? Aqui se eu for clicar aqui ó, ela vai ser sempre, eu vou pegar um ponto aqui ó, curva, ponto, eu vou aqui quadrante, eu vou aqui ó, quadrante, eu tenho um ponto aqui de referência. Então vou desligar aqui, vou na ajuste surface, vou clicar na surface e em vez de eu clicar quadrante, eu vou pôr ponto, porque quadrante vai estar na surface e no ponto. Então aqui ó, ponto, eu ajustei, não veio, né? Ela não vem. Então vou fazer o seguinte, eu vou deslocar ela um pouquinho mais para cá, porque ela dá conflito. Ela reflete aqui em cima, ó. Então eu vou tirar aqui, vou tirar um isocurva no surface. Aqui ó, ela tá na vertical, eu vou colocar horizontal. Então vou colocar aqui e eu vou deixar aqui mesmo, pronto, clica aqui. Agora eu vou pôr quadrante no ponto, aqui está quadrante. Agora eu vou fazer o quadrante, vou ajustar ela e ponto. Eu consegui trazer a emenda dela aqui para dentro, ó, aqui para baixo, e eu tenho a surface aqui de cima perfeita. Isso aqui não me interessa, eu posso deletar. Agora a gente quer fazer a parte da gravação aqui externa. Vamos ver aqui. Eu tenho, lembrando que eu tenho a borda da resina, né? Eu tenho que ter um afastamento aqui, ó. Então tem aqui a linha. Vamos fazer o afastamento aqui de meio milímetro a base desse fillet aqui, ó. Vamos extrair a curva desse lado. A gente pode fazer um lado só e fazer um mirror, tá? Aqui eu tenho a curva. Antes disso, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho essas curvas aqui, vamos esconder ela, height, e vão criar aqui as linhas aqui dentro, aqui, aqui eu que peguei uma aqui, eu vou tirar a seleção dessa e vou deletar a outra. Eu tenho aqui essa parte aqui, ó. Ali tá inteiriça, né? Eu não tenho referência dessa parte aqui. Então o que eu vou pegar? Aqui, ó, vou extrair daqui, a parte daqui, ó. Então não tem nenhum ponto de ligação aqui, né? Mas vocês veem que ela sai fora do ângulo. Olha aqui. O ângulo não está correspondendo porque eu tenho uma curvatura maior aqui, ó. Vai fazer uma borda lá. Tem a opção de fazer isso aqui, ó. Vou extrair daqui, enter, vou fazer o mirror. Posso digitar também, viu gente? Mirror 0, enter. Aqui eu vou fazer vou emendar essa linha com esse aqui, ó, com essa ferramenta aqui, Quick Curve Plant. Eu vou clicar aqui, ela vai me dar essa aqui, vai fazer a curva certinha com essa daqui, ó. Pronto. Isso aqui é só para poder, tá vendo que ela ainda ficou meio chapada aqui, ó. Ela ficou meio torta. Eu posso fazer a curva, posso fazer um círculo, né, com referência de 2 pontos, quadrante e end. Então eu vou pegar aqui, quadrante, 3 pontos, esqueci de digitar isso, curva, 3 pontos, aqui ó, ele tá me perguntando, 3 pontos, aqui, ó, sempre eu estou trabalhando na perspectiva. Vantagem de você trabalhar na perspectiva é isso, você tem que ter ponto de referência. Então aqui eu tenho agora a referência certinha para a curva. Tá vendo que aqui eu agora podia fazer um offset, uma curva surface aqui também, ó. Mas poderia ocorrer a deformidade, que eu tenho um ângulo diferente aqui, ó. O ângulo interno é diferente do ângulo externo.
Então aqui agora eu tenho aqui, ó, offset, eu posso fazer offset. Vamos esconder essa aqui, cadê a surface que eu criei? Honest, essa aqui. Vamos fechar a resina. Então aqui eu posso fazer uma aqui, ó. Não sei se aqui tá mirror, 0 enter. Tá uma diferença, tá vendo aqui, ó? Então vou ter que criar outra coisa do lado de cá, ó. Não, mas eu tenho que deixar por causa dessa parte aqui, ó. Aqui tá certo. Tem que tá, mas aqui, ó, é uma curvatura perfeita. Eu vou fazer o rotate 3D. Então vem aqui, 0 enter. Vou pegar aqui, ó, e vou pôr a referência dele à base daqui, ó. Vou clicar e vou arrastar ela pra cá, ó. Aqui a partir daqui, ó. Aqui eu tenho um fillet, eu vou fazer um fillet nessa borda aqui, ó. Então eu já vou imaginar que a distância mais ou menos que eu tenho que colocar ali, para quando eu fizer o fillet, ele não deixar essa parte aqui desprotegida. Eu vou colocar aqui. Pronto. Daqui na hora que eu der o fillet, ele vai diminuir aqui, ó. E não vai tirar a estrutura dessa parte aqui. Ainda foi muito, né? Eu posso fazer menos um pouquinho. Rotate, 0 enter, shift, vamos voltar ela um pouquinho só. Aqui, pronto. Eu prefiro trabalhar na perspectiva que ela me dá uma visão melhor. Agora aqui nós vamos esconder isso e vou fazer o offset curve. Vem curve, aqui, offset curve on surface. Eu vou clicar aqui, lembrando que eu posso fazer um lado e fazer o mirror. Clica na surface, na linha, desculpa. Clica aqui, ela está perguntando a direção, a distância, número 1 só. Ele ainda me pergunta a distância. Eu posso digitar a distância ou eu posso colocar um ponto de referência. Nós vamos fazer aqui com a distância. Na hora que tiver a oportunidade, nós vamos fazer com ponto de referência. Eu vou colocar aqui ponto 5, enter. Ele viu que ele destruiu aqui, ó. Ela quebrou, a linha quebrou porque ela não tem emenda. Ela não tinha emenda, ela era aberta aqui, ó. Então ela, daqui para cá ela deformou, mas a parte externa aqui ela está perfeita. Tanto é que se eu der explodir ela vai quebrar, ela vai tirar essa parte justamente daqui, ó. Explodir, tá vendo? Se ela fosse uma linha totalmente fechada, aqui ela abriu aqui embaixo, ó. Não, aqui ela foi, ó. Mas aqui essa parte não me interessa, então eu posso cortar ela. Eu venho aqui, split, corto aqui, então tem aqui. Agora eu tenho um offset aqui certinho, eu tenho que fazer o offset dessa parte aqui também. Então aqui eu vou fazer aqui offset curve on surface, clica aqui, flip, F enter, ou eu posso clicar aqui, flip, F enter. Eu já tinha colocado meio milímetro, então vai ficar como referência, meio milímetro. Seleciona a linha, a surface, meio milímetro. Agora aqui eu vou fazer o mirror dessa parte aqui, a mirror, shift do outro lado. Vou diminuir aqui. Agora aqui eu tenho que, aqui ó, tem a área da cravação, ó. A minha área da cravação é essa aqui, ó. Eu posso aqui ter aqui ó, deu um mirror aqui, ó. Ela fez 2 vezes, tá vendo? Aqui ó. Aqui eu posso fazer o trim. Aqui também deu, ó. Aqui eu posso fazer o split ou o trim. A opção é sua. Para fazer o trim tem que estar perfeito, hein? Essa parte aqui, ó, on trim. É o trim. Ela não pode ter afastamento não. Aqui eu só clicar aqui, ó,
ela vai excluir a parte que eu não quero. Esse aqui, o problema disso aqui é o seguinte: se você clicar errado em algum lugar e dar o Ctrl Z, volta todo o trabalho, não só a parte que você excluiu, mas todos os restos que estão perfeitos, ele vai voltar. Então aqui agora eu posso fazer, aqui eu não preciso mais dessa parte, ó. Posso deletar, o que eu preciso é isso aqui. Eu vou fazer o Join, seleciona todas as linhas. Na hora que eu selecionar a última, ele já vai dar o Join automaticamente, ó, Join, ele já fechou. Agora aqui eu posso pegar, abrir a minha peça. Só que é o seguinte, gente, se você fazer uma cravação aqui, essa surface aqui, ela não tem sustentação, ela não tem espessura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, essa surface, vamos cortar essa daqui, aqui, ó. Vamos fazer uma cópia dessa aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos colocar em outro layer, se caso a gente precisar. Aqui, Split, Surface, Enter, tá. Selecione objeto, dá Enter e pronto. Aqui eu vou deletar. Eu tenho aqui a parte da gravação. Como que eu vou saber aqui, ó? Aqui geralmente a gente faz um rebaixo de meio milímetro, que uma pedra aqui, uma pedra que seria uma pedra de 1 milímetro. A altura dela do rondízio para a mesa da pedra, uns 2 décimos. Ela é bem machinha, você pode fazer. Eu aconselho, no caso disso aqui, o que eu aconselho é o seguinte: primeiro faz a cravação total, depois a gente vê o quanto que a gente vai rebaixar aqui dentro. Geralmente uma chapa de 1 milímetro e 2, a chapa na base da pedra, você pode fazer uma chapa 50. Não sei como é que está as prototipagens hoje, mas geralmente a gente fazia 60. Mas eu acho que 50 é o suficiente. Você não vai fazer, a chapa ali é só para dar sustentação à pedra, porque já tem o granito prong. Então é só sustentação, vamos fazer com ponto 50. Então você tem um rebaixo. Então você tem um rebaixo da pedra. Vamos abrir aqui uma pedra para a gente ter uma noção, né? Vocês vão abrir uma pedra aqui só para a gente ter uma noção. Vamos aqui, Gene on Surface, né? Nós vamos selecionar, vamos fazer o rebaixo dessa peça aqui. Offset curva, Offset Surface, Flip, né? Eu clico aqui dentro, sólido, Yes, distância aqui, distância daqui 0,2, que foi aquela que eu usei para dar o exemplo daquela união. Então vamos colocar aqui a distância de 0,5, Enter. Ela me deu aqui, ó, essa surface aqui. Eu vou extrair ela e não vou pegar a cópia. Então copy não, você Enter aqui e vou colocar ela em outro layer. Aqui eu tenho a base da cravação da pedra. Aqui é onde vai ser feita a cravação. Daqui para trás eu tenho que saber o que eu vou voltar aqui para dentro. Aqui, ó. Essa chapa aqui é 50, então já tem 2 décimos e meio aqui para dentro. É muito fino com a prototipagem. Então vou ter que engrossar essa parte aqui, ó. 2 décimos e meio. Outra coisa que aqui, ó, conflito que a gente vai ter aqui. Como eu cortei essa parte aqui, e fiz estrutura para resina, não para cravação, eu vou salvar esse arquivo aqui com outro número. Então quer dizer, se esse aqui é o arquivo 01, eu vou salvar ele como 02. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar essa estrutura aqui, essa que está aqui dentro, e vou extrair ela com cópia. Essa aqui eu preciso com cópia, Enter. Não precisa se preocupar com esse detalhe aqui. Na hora que dá um trim, ele vai voltar tudo.
né? Eu tenho aqui, ó, olha aqui a distância aqui, ó, 2 décimos, menos de 2 décimos, tá vendo? É muito pouco. Então eu tenho aqui da base da pedra, onde a pedra vai sentar, pro fundo da chapa. Mas como que você fica sabendo a respeito dessas medidas? A gente pode fazer aqui, ó, curva, né? Eu posso pegar aqui pullback, projetar essa curva aqui em cima. Aqui eu vou pegar na curva, selecionar, dar enter, selecionar aqui, ó, eu projetei essa curva aqui em cima. Com isso eu posso saber a medida, a distância que tem aqui, para me saber qual o rebaixo que eu vou ter que fazer aqui, ó. Então vem aqui measure, distância, end está ligado, pego end e end. Eu tenho aqui, ó, 15 décimos, né? Então para me fazer aqui 15 décimos, meio milímetro, 45 décimos, não, 35 décimos. Eu tenho que fazer aqui, vamos pôr uma chapa 60, né? Então eu vou ter aqui 45 décimos aqui, ó. Então aqui eu posso deletar. Aqui eu vou dar um trim, o mesmo processo, um trim daquela surface que eu fiz externa aqui para construir a base da cravação. Vou clicar aqui, aqui é esse aqui. Ele vai fechar, tá vendo? Ele copiou aquela curvatura que eu fiz daquele deslocamento aqui, ó. Eu vou pegar aqui offset, flip, sólido não, tá? Que aqui eu não preciso de sólido, eu quero só a parte interna, sólido não. Ponto 45, ponto 45. Pronto. Aqui eu tenho aqui agora, eu fiz a construção de uma chapa de 60 aqui, ó. Eu tenho aqui dentro. Isso aqui é o que vai ficar solidificado. Isso aqui é o que vai engrossar, ó. Essa estrutura aqui, ó, eu posso deletar ela, cortar essa parte aqui, ó, e reconstruir essa parte aqui toda, preservando as bases aqui dentro, ó. Essa liga, esse apoio aqui que eu tinha construído, eu posso preservar isso. Vai continuar meia cana, é oca, mas aqui eu vou ter uma base para poder fazer a cravação. Outra vez de novo aqui, extrair com cópia. Eu preciso dessa parte aqui, enter, vou colocar aqui em cima mesmo. Aqui eu vou dar um trim. Não deu. Aqui tá não. Trim, select todos os raios não, aqui yes. Não deu, vou ter que criar aqui uma estrutura para poder fazer isso aqui. Então vou ter que fazer que eu só fazer uma resolve, fazer aqui, criar uma curva aqui, ó. Posso fazer o seguinte, posso criar aqui, eu preciso de uma estrutura para poder cortar isso aqui para fora. Eu tenho duas opções, ou eu construo uma linha e faço uma surface, ou faço aqui a extruda curva extract. Clica aqui, aqui ela está me extrudando, tá vendo? Vou colocar aqui, selecionar isso, ela vai me extrudar aqui a linha, aqui ó, pronto. Eu preciso disso aqui, dessa estrutura aqui, para poder cortar. E mas lembrando que eu preciso também dessa parte aqui, ó, da cravação. Só que aqui é o seguinte, eu tenho o conflito aqui é o seguinte, gente, ó, eu vou ter o rebaixo da cravação,
essa parte aqui todinha, ela vai ter que ser transformada em sólido, ou então eu vou ter que deixar essa cavidade aqui, ó. Daqui pra cá eu tenho a cravação. E aqui vai ficar aberto, né? Eu não tenho estrutura aqui, ó. Eu vou ter que criar isso aqui, essa parte aqui também eu vou ter que fechar, ó. Deixar ela totalmente sólida. Vai gerar uma parte maciça aqui. Essa aqui até menos, ó. Essa aqui vai ser maior. Então isso aqui que agrega peso. Se a pessoa tiver uma fundição boa, uma mão de obra bem qualificada, ele consegue tirar essa estrutura aqui, deixando oca e aliviando o peso. Então isso aqui vai pouca coisa, aumenta o peso muito pouco, né? Então a gente pode fazer, deixar ela fechada. A gente, como aqui eu não consigo fazer ela totalmente, eu vou criar aquela parte de novo da curva com 3 pontos. 3 pontos, eu vou clicar aqui, End, quadrante. Quadrante tem que estar aqui, ó. Aqui, quadrante, não. 3 pontos. Quadrante. Lembrando que o primeiro clique é a emenda, viu? Aqui e aqui. A emenda dela ficou lá embaixo. A linha, apesar de ser um círculo, ela tem uma emenda. A emenda aqui é o primeiro clique, sempre é a emenda. Então eu vou aqui agora colocar. Eu posso, em vez de eu fazer o meio aqui, eu posso projetar essa linha no meio, né? Ela está aqui na borda. Eu posso projetar ela no meio. Onde que está essa ferramenta que eu vou projetar ela no meio? Surface, Project C-Plane. Eu não lembro onde é que está. Origin Surface, aqui ó, Project C-Plane. Eu vou selecionar a vista e dar Enter. Não, pegou aqui. Ainda está na... Tá vendo? Ela projetou a linha no meio certinho aqui, ó. Então na hora que eu for fazer a extração dela, a emenda de construção dela vai estar no meio do objeto. Eu não quero sólido não. E aquilo que eu falei com vocês, o primeiro clique é a emenda da linha está aqui embaixo. Então a projeção da emenda vai aparecer na Surface também. Eu tenho aqui agora, eu tenho a parte para cortar o objeto, aqui a base sólida. Vou cortar de uma vez, que aí já fica mais fácil vocês visualizarem. E aqui eu tenho essa parte aqui, o sólido vai ter que vir até aqui em cima. Então eu vou tirar com cópia esses dois aqui, esse não, esse, e vou colocar aqui. Então aqui agora eu posso cortar aqui, ó. Aqui eu tenho que dar o join, né? Porque aqui está aberto, ó. Senão eu não consigo dar o join. Vou dar o join e vou cortar esse aqui agora. Esse. Vamos minimizar isso aqui. A gente tem a estrutura fechada. Aqui, ó. Toda a estrutura foi
fechado. Eu posso aqui, ó, ou eu salvo o arquivo, ou então eu crio essa estrutura aqui, ó, e depois faço a união lá no Magics, mas é preferível vocês cortar o arquivo mesmo e fazer a estrutura todinha separada. Essa parte aqui eu vou ter que deletar ela. Vamos abrir aqui o arquivo de novo. Lembrando que aqui, ó, eu tenho uma diferença, tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Às vezes vocês reparam isso. Eu fiz uma inclinação aqui, ó. Por que dessa inclinação? Essa inclinação que tem aqui dentro, ela não tem um ângulo de 90 graus aqui, ela não vem em linha reta, justamente pelo encaixe da resina. A resina chegar aqui, ó, a pessoa colocar a resina aqui, ela não ficar escorregando para um lado e para o outro. Então tem uma inclinação aqui, um ângulo, ela chegar aqui, encaixar aqui, ó. Por isso que tem essa diferença aqui. Na hora que eu for fazer a construção agora aqui, ó, você tem que reparar isso também, né? Você tem que respeitar a inclinação da resina. Então eu vou ter que fazer a partir dessa parte aqui de dentro, não a de fora. Então essa aqui já não vale mais. Eu vou ter que fazer uma estrutura daqui, ó. Voltar e construir de novo. Vamos lá, 3 pontos. Quadrante, vamos pegar o quadrante daqui. Você tem que observar bem onde que é o quadrante aqui, porque na hora que você selecionar, ele vai mostrar aqui, ó. Tá dando um end, vamos desligar o end, só o quadrante. Não dá quadrante aqui. Vamos colocar mid. Aqui, ó, mid, end, aqui e aqui. Trazer a linha para o meio, pullback, né? Tira a seleção. Vamos selecionar aqui, ó, pullback, projeto C-plane, seleciona a linha, movimenta e dá enter. Viu? Ela projetou aqui no meio. Agora tem a estrutura aqui, vamos cortar de novo. A gente vai ter que cortar, vai sair mais material aqui ainda. Vamos pegar aqui, extrude, sólido não precisa dessa distância toda. Aqui, ó, vai sair uma bordinha toda, split. Eu tiro a seleção da surface em cima para não ter que selecionar um por um. Pronto, agora aqui tá aí, ó, sólido. Vou preservar o encaixe da resina e eu preciso dessa parte aqui de dentro, ó. Aqui vai ter a resina vai deitar aqui e tem a parte reta, ela vai descer, escorregar e encaixar aqui. Então aqui eu posso cortar essa parte também, ó. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que criar uma estrutura aqui, ó. Eu posso cortar essa parte com essa parte aqui, ó. Vamos cortar essa parte aqui. Mas tem que cortar essa, selecionar essa e essa para cortar isso tudo aqui, ó. Então essa parte sai fora. Essa parte aqui é a parte maciça e essa sai fora. Aqui eu tenho a base do que vai ser a parte macia. Não preciso não. Eu preciso de uma linha aqui também, né? Eu não consigo cortar ela sem essa linha aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. Vamos cortar essa linha aqui primeiro.
trocamento aqui, ó, interseção, intersection, both sides, que é para os dois lados, B Enter, Shift, aqui ó, curva, interseção, both sides, Shift. Agora eu posso cortar essa linha aqui, ó, aqui, split, vamos lá de novo, dá Enter. Para mim não deixar a surface com a emenda aqui para baixo, já que eu vou cortar ela aqui, eu posso ajustar ela aqui para cima. Vamos ajustar aqui, onde que está o ajuste? Está na curva, surface, ajuste curva on surface, ajuste curva on close, aqui ó, vamos colocar lá aqui em cima, trouxe a emenda aqui para cima, tem a surface lá embaixo, perfeita, então vou cortar aqui, Enter, aqui, a parte lá de baixo não tem emenda, e a emenda está aqui em cima. Agora eu tenho aqui a parte cortada, eu preciso descortar aqui, ó. Aqui eu posso criar a linha aqui, ó. Vamos fazer a curva, 3 pontos, 3 Enter, End, né? No meio, aqui ó, meio, mid, tirar a interseção, clicar em mid, end, aqui, não, desliga, end, e aqui eu posso fazer o mirror, aqui eu tenho aqui ó, o mirror dos dois lados, então vou cortar agora aqui a surface, aqui Enter, ela cortou lá embaixo, hein? Refletiu aqui ó, na hora que eu cortei lá em cima, ela refletiu aqui embaixo. A diferença de você trabalhar na perspectiva é só isso, ó. Não é? Eu posso dar um trim ou então dar o join aqui, ó. Não, corta. Vamos dar o Ctrl Z. Vai ver que vai sumir aqui, ó. Aí. Como é que eu posso cortar? Eu posso usar essa ferramenta aqui, ó. Split. Aqui, ó. Enter. T-Enter, que é a posição. Não tem end. Cortou aqui. Sem afetar lá embaixo, ó. Cortou aqui. Não afetou lá embaixo. Agora vamos voltar lá. 3 pontos. 3 Enter, Mid. Isso aí a gente vai descobrindo à medida que a gente vai trabalhando. É complicado, a gente não sabe tudo mesmo. Desligo o Mid, End. Por que não estava cortando aquela hora? Talvez porque ela não estava totalmente apoiada na surface. Então o que a gente vai fazer? Vai projetar ela na surface aqui. Ou vocês projetam ela na surface, ou então vocês fazem isso aqui, ó. Podem fechar isso aqui e cortar com outra surface. Vamos fechar aqui, pullback. Aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó. Curve. Não faço. Essa aqui, ó. Essa aqui que dá. Patch. Ela vai fechar a curva. Ela tá me dando aqui, ó. 10 por 10, né? Ela vai fechar 10 por 10 aqui. O pixels, aquilo que eu te falei. Vai ter 10 divisão aqui e 10 divisão na horizontal. Vertical. Fechou. Eu tenho aqui agora. Eu posso fazer ela fechada, lembrando que eu posso fazer ela aberta ou fechada.
ela aqui, ó, ajuste aqui, vamos aqui, ó, posso ajustar ou trim, ajustar, ok, ela vai ajustar aqui, ou então trim, ela já cai cortada, né, ela já cai essa forma toda aqui, ó, mas eu quero usar ela para cortar essa surface, então eu não preciso dela cortada, só ajustar ela. Então aqui agora eu tenho a surface e ela está totalmente plana, retinha. Eu posso cortar aqui, ó, fazer o mirror. Não preciso fazer o mirror com a linha, mirror, enter, 0 enter. Aqui eu posso cortar ela aqui agora, sem problema de consciência. Eu tenho aqui agora a base. Desculpa. Agora eu posso cortar aqui, ó. Com essa, eu preciso só dessa borda aqui. Então aqui eu cortar com aqui, ó. Não deu, tá vendo? Porque ela não está ultrapassando. Sempre tem esse conflito. Você cria outra estrutura igual eu criei aqui, ou então você faz uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, só para poder não ter que ficar construindo muito, é mais fácil. Então a gente vai aqui, trim, e corta com isso aqui, ó. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Não vai brigar por causa disso não. Pronto, mais rápido. Agora aqui eu tenho a espessura da cravação perfeita. Vamos dar o join. Aqui está totalmente cravada aqui a peça. Criei a estrutura. Isso aqui depois o processo é o mesmo, eu posso cortar isso aqui, ó, abrir todo esse processo aqui, cortar essa parte interna aqui e eliminar o que vai ficar excedente aqui dentro. E aqui a base aqui da cravação aqui, eu vou fazer, eu posso cortar essa surface aqui, ó, com a linha. Seleciono aqui a linha. Vamos esconder isso aqui. Aí eu vou selecionar a linha. Cortei a surface aqui, ó. Aqui, ó. Já criei a estrutura da cravação da pedra. Aqui, ó. Eu tenho a resina por dentro e pedra por fora. E aqui agora, gente, eu vou salvar esse arquivo aqui com outro nome. E a gente, na próxima aula, a gente faz aqui a cravação, a entrada dos prongos, furação e tudo, e depois na sequência a gente vai criar uma peça totalmente. Isso aqui é só para vocês ver como é que funciona a correção, a operação, né? E vamos salvar Save As. Ele vai abrir aqui, eu tenho aquilo que eu falei com vocês, o arquivo já está renomeado, eu vou colocar aqui underline 01, vou salvar. O primeiro arquivo está preservado, a modificação que eu fiz no arquivo está sem afetar o primeiro arquivo. Aí eu posso criar uma segunda peça. Eu crio uma, depois faço só uma alteração. Eu crio uma primeira peça, quer fazer, o cliente não gostou, quer fazer fazer uma reestruturação no arquivo, salva a primeira peça. Quando vocês forem fazer uma alteração, alguma coisa, salva com outra extensão, underline 01, underline conversão, entendeu? E por aí diante. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link, o
vocês quiserem mandar sugestão, alguma coisa, vocês podem colocar aí, acessar o e-mail, mandar uma sugestão. Se vocês tiverem alguma dificuldade ou querer saber como é que faz um determinado desenho, vocês podem colocar a imagem, que a gente abre a imagem aqui, vai trabalhando de acordo com o que vocês necessitam, porque o que vocês vão trabalhar aqui dentro do arco do Matrix é isso. Uma peça não é igual a outra, então eu trabalho com esse tipo de peça. Uma ferramenta que você usa para uma peça, você não usa para outra, então fica mais direcionado para cada um. Então, à medida que vocês forem dando sugestão, a gente vai abrindo os desenhos aqui, e um desenho pode servir para o outro também, uma orientação serve para o outro, e essa peça aqui eu posso usar aqui, entendeu? Essa ferramenta eu posso usar nessa, e fica assim. Então não dá para me fazer a live porque, que eu falei, dá conflito. O vídeo aqui também teve hora que travou, eu vou ter que reeditar ele, cortar as partes que travou, porque o Matrix é bem egoísta, ele quer atenção só para ele. Então vai ser assim, vou fazer o vídeo, vocês mandam durante a semana, se vocês tiverem interesse, vocês mandam alguma sugestão, alguma coisa, e eu vou tentar trabalhar dentro disso, que aí eu vou fazer os vídeos durante a semana à noite e vou postar no sábado ou na sexta-feira, antes do sábado, né? Esse aqui, no caso, eu estou fazendo no sábado, que ia ser feita a live, né? E vai ser postado talvez no domingo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do curso e da aula aí. E eu vou salvar esse aqui como a aula 1. E eu vou dar sequência de toda semana, aula 2, aula 3, e até chegar às 20 aulas, né? 20 horas. Na verdade, vou colocar, não dá para você fazer em 1 hora, não dá para você fazer uma estruturação, uma correção. Isso aqui, a apresentação do programa, e essa alteração aqui praticamente foi 2 horas. Então você não consegue fazer, por mais simples que a peça seja, não consegue fazer num prazo muito curto, porque senão vai ser assim, aula 1 vai ser sempre continuado igual, vai ter que fazer na próxima aula a estrutura externa da gravação e um render básico aqui para vocês ter ideia de como funciona. Mas é isso aí. Semana que vem eu vou estar postando isso no domingo. Semana que vem eu tenho, durante a semana eu vou estar fazendo mais um vídeo aí com sugestão que vocês quiserem ter dado aí. É isso aí, fica com Deus aí, tudo de bom.